Aleluia! Vamos entrando então. Os links serão direcionados aos grupos. Uma boa noite a todos que já estão, né? Depois eu dou uma boa noite também para aqueles que vão entrar ainda. Glória a Deus. Nós estaremos então fazendo mais uma aula de escatologia. Essa será a nossa aula #5, a 5ª aula, que nós vamos estar falando sobre esse assunto tão importante, né? No meio cristão, no meio do corpo de Cristo. E a gente está muito feliz por mais um dia que nós podemos estar aqui, por mais um dia que a gente vai estar compartilhando aquilo que cremos à luz das Escrituras, né? Nada que tiramos com base no nosso próprio entendimento, mas tudo se baseando na própria palavra de Deus. Então, você que está entrando por agora, nós estamos na mais uma aula de escatologia. E nós vamos iniciar com uma oração. Logo após a oração, nós vamos estar fazendo a revisão, a recapitulação que nós fazemos toda a aula. As imagens nós já enviamos, né? Postamos no Facebook e até mesmo lançamos no grupo, né, dos irmãos do nosso ministério, né? Caso você está assistindo a nossa live, não faz parte do nosso ministério, mas está acompanhando os estudos conosco, pode ficar tranquilo. As imagens elas estão no Facebook, né, do nosso ministério aqui, da nossa igreja. E você pode baixar logo após o estudo, ou se quiser baixar agora e ao mesmo tempo ir acompanhando com o estudo, fique à vontade, né, que nós vamos estar fazendo essa recapitulação. Então, vamos orar neste momento. Convido você para fechar os seus olhos. Pedimos para que o Senhor nos dê uma capacitação para aprendermos com a palavra neste momento. Senhor, eu quero te agradecer pela minha vida, eu quero te agradecer pela vida do Gabriel, pela vida, Senhor meu Deus, do Nicolas, do Pedro, que estão aqui cuidando da parte técnica, auxiliando a mim, ao Gabriel e ao nosso ministério. Quero te agradecer a cada irmão na fé que nesse momento está acompanhando em sua casa, ou no seu trabalho, ou em qualquer lugar que esteja, mas está acompanhando o estudo de escatologia, né, sobre a volta do Senhor, a segunda vinda. Nós queremos, Pai, pedir para que o Senhor vá brilhando a sua luz sobre nós, tanto nós que estamos aqui, quanto aqueles que estão, né, nos acompanhando por essa live. Peço que o Senhor vá brilhando, Pai, a luz no entendimento, para que possamos compreender a profundidade nas riquezas do conhecer de Deus. Eu peço, Pai, nos dê uma capacidade ainda maior de entender as Tuas Escrituras, uma capacidade ainda maior de entender, Pai, aquilo que a Tua Palavra fala sobre esse assunto. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, pelas nossas vidas. E consagramos ao Senhor este tempo, porque Tu és a prioridade em todos os momentos. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, nós vamos estar fazendo a recapitulação daquilo que nós aprendemos na aula passada, para darmos início, né? Isso vai ser meio que uma introdução para a aula de hoje, né? A recapitulação, ela sempre é a nossa introdução. Então o assunto está sempre conectado no outro, então Isso. A gente sempre vai seguindo ali. É uma continuidade, né? A gente vai estar... e também até uma forma de suscitar. A gente sempre fala que é uma forma de suscitar em nosso coração novamente aquilo que foi falado na aula passada. E como é uma continuidade, assim como o Gabriel falou, é algo que nós vamos ver que está tudo conectado e tudo faz sentido, tudo é uma linha cronológica. Nós estamos seguindo a linha cronológica de Mateus 24, que o próprio Jesus ensinou, o próprio Jesus estabeleceu. Então nós estamos seguindo essa ordem cronológica. Não queremos aqui deixar claro que vai cumprir os sinais na mesma sequência que está aqui, né? E tudo mais. Isso é outros detalhes que a gente vai estar ao longo das aulas explicando. Mas então, o que nós aprendemos na aula passada? No primeiro slide está escrito o que aprendemos na aula passada.
entramos no verso 15 do texto, que nos apresenta o termo abominação da desolação. Então, ou seja, nós, no versículo 15 de Mateus 24, sermão profético, nós iniciamos: quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel. Abre parênteses, quem lê, entenda. Fecha parênteses. Então, nesse verso 15, o próprio Jesus está nos dando um ensinamento, que foi o que nós deixamos bem enfatizado na aula passada. Jesus não gastou tempo ensinando sobre essa abominação da desolação. Ele disse que seria o fator principal, né, predominante, que daria o início à grande tribulação, que foi o que a gente iniciou na aula passada, mas ele não perdeu tempo explicando o que seria essa abominação da desolação, ou o abominável da desolação. Muito pelo contrário, ele fez menção a um profeta do Antigo Testamento, o profeta Daniel, né? E ele fez menção a algum aí, quem lê entenda, ou seja, as pessoas que estavam ouvindo aquele Jesus falando esse sermão, eles entendiam as profecias que já haviam no Antigo Testamento, obviamente, que para nós hoje é o Antigo Testamento, né? Mas nas escritas antigas, dos profetas que haviam lançado essas profecias, essas promessas, e eles tinham entendimento disso. Então Jesus não gasta tempo ensinando sobre o que é a abominação da desolação, muito pelo contrário. Quem lê, entenda o que o profeta Daniel estava explicando, porque ele deixou muito claro. Então, tendo isso em mente, nós começamos então a estudar as profecias de Daniel. Nós começamos a analisar principalmente Daniel 8, 9 e 11. Foram os textos que nós estudamos na aula passada. Nós vimos que esse acontecimento, essa abominação da desolação, é o que dá início a um período da história que nós chamamos de grande tribulação. Vai ser um período da história da humanidade, da Terra, que nós conhecemos assim. Nós vimos que a abominação se refere a algo nojento e desolação se refere a algo destruidor. E então nós estudamos as profecias para termos uma base maior e entendermos exatamente da onde Jesus estava tirando essa palavra. E o fato é muito interessante que Jesus estava falando para pessoas que iriam entender o que ele estava falando, né? E essas pessoas, quando ele diz quem lê entenda, Jesus ele já está pressupondo que quem iria ler Daniel iria entender exatamente o que ele estava falando. E porque Daniel está contendo realmente o conteúdo desse termo, né? E, como o Gabriel falou, nós nos baseamos ali então em Daniel 8, 9 e 11. Em Daniel 8, aponta para uma sombra bíblica do anticristo chamado Antíoco Epifânio. Então, ou seja, foi explicado na outra aula a respeito de quem foi esse homem, né? O Gabriel explicou bem detalhadamente. Até interessante nós recapitularmos, né? Que a profecia ali de Daniel 8, Daniel tem uma visão de um carneiro com um chifre, depois ele tem a visão de um bode com 2 chifres, né? Com um chifre, na verdade, proeminente. Esse bode vem, mata o carneiro, esse chifre é quebrado, desse chifre que é quebrado saem 4 chifres, de um desses chifres sai um chifre pequeno. E nós passamos ali mais ou menos a interpretação, que é um consenso teológico, e que aponta exatamente para esse homem, né? Justamente. Então, e muitos na época, ao verem isso, acreditaram, na verdade, na época não, né, não, mas quando surgiu o Antíoco Epifânio, muitos acreditaram que ele era o cumprimento total. Assim como pessoas que enxergam a Bíblia de uma perspectiva preterista,
de que as coisas que estão ali, profecias sobre o fim dos tempos, não irão acontecer, ou já se cumpriram, elas também enxergam esse homem como sendo o cumprimento total dessa profecia. Justamente. Então, o que acontece? Nós entendemos por meio dessa profecia que a abominação da desolação se refere a um ato cometido por alguém que a Bíblia identifica como anticristo. Entendeu? Então, é muito claro. É muito claro que existe uma pessoa, alguém que a Bíblia nomeia e identifica como anticristo, que vai o quê? Vai estabelecer essa abominação da desolação, ao que muitos refletiram ou creram ser Antíoco Epifânio, porém ele foi uma sombra bíblica, né? Não uma referência, mas um exemplo. Nós olhamos para o que ele fez, os atos, né? E enxergamos o que o anticristo irá fazer. E é praticamente a mesma coisa. O rombo que ele fez na época, que vai ser maiores proporções, né? Justamente. Então, Daniel 8, nós vimos isso. Aquilo que o Gabriel explicou, do bode e tudo mais, os chifres, e deu essa... Nós também explicamos por que ele se encaixa nisso, né? O que ele fez em Israel, invadiu Jerusalém, profanou o templo, proibiu a religião judaica de ser praticada, sacrificou um porco no templo, que era um animal impuro para os judeus. Então, isso que ele fez caracteriza essa abominação desoladora. Então, nós fomos para Daniel 9, onde nós vamos ver lá no fim do capítulo novamente essa expressão de abominação. Vai dizer assim: sobre as asas da abominação virá o desolador, né? Então a gente enxerga novamente essa expressão sendo usada no contexto da revelação das 70 semanas proféticas que Daniel recebe, uma das profecias, dos textos mais importantes para profecias da Bíblia. Então nós falamos aqui que essas semanas são ciclos de 7 anos, na verdade. E lá vai dizer que esse homem, o anticristo, que virá no fim dos tempos, ele fará uma aliança com muitos durante uma semana, ou sejam, 7 anos. E no meio desses 7 anos ele irá quebrar essa aliança, ou seja, 3 anos e meio. E aí ele invadirá Israel e alguns outros países. Basicamente, Daniel 9, nós não nos atentamos precisamente a explicar a respeito das 70 semanas, que é algo bem profundo, mas nós trouxemos isso à tona justamente para falar sobre a menção que esse texto faz ao anticristo. E logo em seguida, no estudo da aula passada, nós comentamos sobre Daniel 11, o que acreditamos ser as características, né, de uma chamada Rei do Norte, de uma figura, né? Então o que acontece? Que identificamos como sendo o anticristo. Ou seja, nós, ao explicarmos as questões de Daniel 11, os pontos, nós conseguimos ver características do anticristo. Exatamente. Ficou claro, foi claro na Bíblia ver as características desse indivíduo a qual a Bíblia, a gente está sendo bem enfático, nomeia como anticristo, aquele que estabelecerá a abominação da desolação que Jesus disse em Mateus 24, no verso 15. Então, beleza. Ele apresentou algumas características. Primeira, rejeita o Deus de seus pais. Então, ou seja, é utilizada a expressão... A palavra no hebraico ali é Elohim Ab, que é uma referência justamente a Deus, nosso Deus, né? Que é usada na Bíblia em outros textos para referir ao Senhor, Yahvé, Todo-Poderoso. E isso faz menção ou seja, a rejeitar o Deus dos pais, né, deste que viria da linhagem. E nós falamos também, né, nós vimos que Deus dos seus pais é usada na Bíblia justamente para se referir a Abraão, justamente. os patriarcas, né? Porque
Ismael, Exatamente. tudo mais. Então, E nós explicamos que, por conta disso, muitos irão afirmar que ele é um judeu que rejeita. isso. Mas, se nós analisarmos esse contexto, nós podemos nos lembrar que Abraão teve outro filho também, Uhum. né? Com sérios problemas. Então, ou seja, primeiro, a gente viu que a característica, uma das características, até eu acho que tá um Depois pouco, vai ser explicado. vai ser explicado certinho. Então, eu vou só nomear aqui. Segundo ponto, não considera o desejo das mulheres. Terceiro ponto que a gente viu, ele rejeita qualquer outro deus. E o quarto ponto, ele servirá a um Deus de guerras e de fortalezas. Então, a gente viu em Daniel 11 essas descrições, a qual nós iremos estar explicando Isso. aqui, né? Eu já estava dando spoiler aqui. No próximo slide, então, ou na próxima imagem, né, nós explicamos ali que rejeita o Deus dos seus pais é uma referência justamente a Deus Pai, Yahvé Ab. A expressão Deus dos seus pais é usada justamente para se referir a Abraão, seus pais, né, o patriarca. Então, muito daí vai surgir essa teoria de que tem que ser um judeu e tal, mas, né, tem um porém nessa interpretação aí, tem um ponto cego nela. Rejeita Deus Filho. Nós apresentamos aqui que desejo das mulheres ou desejado das mulheres era justamente uma frase hebraica empregada à figura do Messias, ou seja, ele era o desejado, o Messias é o desejado, né? Ele rejeita qualquer outro Deus, essa não dispensa explicação, né? Não tem nenhum. Mas ele presta culto a um Deus de guerras. Ele presta culto a um Deus um Deus estranho, vai dizer ali também. Com a ajuda deste Deus estranho, ele irá conquistar as cidades, as nações e tudo mais. E tudo isso que nós estudamos harmoniza e concorda perfeitamente com a descrição que o apóstolo João dá na sua primeira carta, no capítulo 2, no versículo 22 e 23, onde ele diz: quem é o mentiroso, senão aquele que rejeita o Pai e o Filho? Esse é o anticristo. Acho que não necessita ler. Então, João está ali dando duas características que são as mesmas praticamente que nós estudamos aqui em Daniel 11. Visto isso, muitos teólogos vão afirmar que João estava fazendo exatamente a exegese, a interpretação deste texto quando ele fala isso, né? Então, nós aprendemos que o anticristo ele irá rejeitar Deus Pai, ele irá rejeitar Deus Filho, ele rejeitará qualquer outro Deus, mas ele serve sim a um Deus de guerras, então ele não é um ateu. Ele presta culto a um Deus, e essas outras características nos apontam que ele servirá a uma religião, a um Deus que é uma religião, como é que eu posso dizer, intolerante com outras religiões. Ele não aceita a existência de outros deuses, ele não aceita outras religiões, ele não aceita qualquer outro Deus, mas especificamente Deus Pai e Deus Filho do cristianismo. E justamente, e pelo fato do anticristo rejeitar, nós não vamos entrar em detalhes, porém, o fato de rejeitar Deus Pai e Deus Filho... Detalhes em box. se refere muito a uma questão, uma lacuna de paternidade. Exatamente. E tudo mais, envolvido a paternidade, que a gente sempre tratou. O anticristo vai ser uma pessoa com muitos problemas de paternidade. Então, por isso que ele não tolera o Deus dos seus pais. Não tolera que Deus tenha um filho. Justamente, nem que Deus tenha um filho. Então, aí nós podemos ter como base já. A gente até comentou sobre na aula passada sobre o fato de que hoje no mundo já existe uma religião muito forte. Que dá a entender. Que os pilares dela são exatamente essas coisas das quais nós estamos falando. Mas se você tiver mais dúvidas, né, nos procure. Nós não vamos citar aqui hoje. Porque a gente já tem um cronograma, pode ser que sim, depois, talvez, outra hora. a gente volte nesse assunto. Então, o que nós podemos concluir? Fica o mistério no ar. Diante. A janela da graça está fechada aqui, não tem janela revelação hoje.
Irmãos, então o que nós concluímos na aula passada? Que o anticristo ele terá uma religião que será uma religião intolerante, ou seja, pois nega qualquer outra, inclusive a cristã. Então nós comentamos também que o anticristo fará uma aliança, um acordo de paz durante 7 anos, né? Isso. Mas na metade do tempo desse acordo ele quebrará a aliança e vai ser onde será estabelecida a abominação da desolação e terá o quê? Em Jerusalém, no templo, será estabelecido isso e vai marcar o início da grande tribulação. Então entenda o que nós estamos falando. Quando Jesus falou no sermão profético, no verso 15, Mateus 24, 15, pois vocês virão situado no lugar santo. Onde que é o lugar santo? Em Jerusalém, no templo. Jerusalém. O abominável da desolação, ou a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel. Então, ou seja, no lugar santo, em Jerusalém, ou seja, no templo, em Jerusalém, será estabelecido o abominável da desolação, que virá por meio de uma pessoa que a Bíblia nomeia como anticristo, e nós temos em Daniel 8 a imagem fugiu o nome do homem, do Antíoco Epifânio. Então nós temos em Daniel 8 a imagem que é alguns atos praticamente semelhantes, só que com uma gravidade muito mais profunda, será gerado por esse homem que é o anticristo. E o que acontece? Esse homem, nós fazendo um resumão de tudo que falamos, fará um tratado de paz durante 7 anos. No meio desse tratado de paz, ele quebrará esse tratado com as demais ao redor de Israel, né, os demais países por aquela região ali, haverá esse tratado, né, uma aliança, mas ele romperá com essa aliança e na metade, 3 anos e meio, ele estabelecerá no templo a abominação da desolação. Então entenda, é algo que é em Jerusalém, será especificamente ali. Cristo Jesus, no sermão profético, aqui no início da grande tribulação, no versículo 15, é meio que um funil, porque, ou seja, ele termina no 14 falando sobre nações. O evangelho do reino será pregado em todas as nações, e haverá fome e terremotos em todos os lugares. Então ele está falando de algo abrangente e geral. Porém, aqui no verso 15, Jesus está trazendo uma ênfase para Israel, Jerusalém. E é o que nós vamos falar na aula de hoje. Exatamente. Né? Antes de nós começarmos até a aula de hoje, nós temos uma outra referência para passar a respeito do anticristo. 2 Tessalonicenses 2, para você dizer que nós não ficamos só no Antigo Testamento, né? E tem mais menções, né? Tem muitas outras no Novo Testamento, né? 2 Tessalonicenses 2, no versículo 3 em diante, Paulo escrevendo a respeito do fim dos tempos, né? Provavelmente aqui respondendo alguma dúvida, é o que o texto aparenta. Ele vai dizer: não se deixem enganar pelo que dizem, pois esse dia não virá até que surja a rebelião, certo? E venha o homem da perversidade. Algumas Bíblias pode estar escrito assim: ou que se revele o iníquo, aquele que traz destruição, certo? Ou em grego, se a sua Bíblia tiver nota de rodapé, filho da destruição. Ele se exaltará, se oporá a tudo que o povo chama de Deus e a todos os objetos de culto, e até mesmo se assentará no templo de Deus e se fará passar por Deus. E aí Paulo vai continuar seguindo aqui. Então o homem da perversidade será revelado, versículo 8. Isso, 8. Mas o Senhor Jesus o matará com o sopro da sua boca e o destruirá. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás com poder, sinais, falsas maravilhas. E vai seguir o texto dando mais uma explicação sobre o anticristo. Mas o que é interessante aqui? Nós estávamos estudando sobre o reino, uma aula antes de nós entrarmos no assunto do anticristo, né? Exatamente. E eu quero que você entenda agora, nós não vamos explicar muito profundamente, mas desde que surge na Bíblia a primeira revelação messiânica, lá em Gênesis 3,15, já surge também a primeira revelação do anticristo.
no mesmo versículo, o texto lá vai dizer: porém inimizade entre a tua semente, ou seja, da mulher, e a semente da serpente. E a palavra semente da serpente é a mesma palavra, zerá, no hebraico, que é usada para a semente da mulher, que se refere ao Messias. Então, significa descendência, o texto descendente, único. Ali não está falando, se a sua Bíblia está descendência, a sua tradução está um pouco fora do original, porque a palavra correta é semente, singular. Isso pode perder um pouco do sentido do texto. Então, ali já está mostrando que haverá uma semente proeminente da linhagem da mulher, que é o Messias, e uma semente proeminente da linhagem da serpente. Você está entendendo? E essa semente proeminente da linhagem da serpente é o anticristo. Por que eu estou falando isso? Porque o ato que o anticristo vai fazer, como Paulo está descrevendo aqui, que irá ser uma afronta, que será uma abominação, é que ele irá se assentar no trono, no templo, em Jerusalém. O trono que é de quem? De Jesus. E será adorado, né? Do Messias. E obrigará as pessoas a fazerem sacrifícios a ele. Você está entendendo isso? Então isso vai ser um ato de extrema... Como é que é a palavra? Fugiu até agora. Fico indignado quando começo a pensar nisso. Mas vai ser um ato abominável ao olhar do povo, né? Ele vai sentar no trono de Davi, irmãos. Você está entendendo? Ele vai se assentar no trono em Jerusalém, no lugar que é para Jesus sentar. E isso vai ser uma afronta muito grande. Vai dizer ali que ele vai afrontar Deus e tal. E isso nós temos que ter em mente, porque existe uma rivalidade ali entre o bem e o mal, desde o início na criação, que vai terminar, obviamente, com o mal sendo destruído, como a Bíblia já nos diz, né? Nem aquele que diz: eu li o fim do livro e tudo termina bem. E quem sabe, assim, eu até estava conversando com o Gabriel que a aula que nós vamos dar hoje, ela vai ser uma aula mais breve, né? Porque semana que vem, irmão. Semana que vem promete, porque daí nós já vamos entrar num assunto bem mais... óbvio, não desmerece nada que vimos até aqui, claro, né? Que não. Mas é um assunto assim bem forte que a gente vai estar trazendo. E que... por que a aula então hoje vai ser uma aula mais breve? Porque nós vamos estar descrevendo os versículos do 16 até o verso 26, ou seja, nós vamos ver 10 versículos aqui, né? A descrição, o que quer dizer, né? Por que está escrito? Por que está escrito? Como é simbólico, é literal? Nós vamos dar aqui então tipo meio que qual a forma correta de nós lermos esse versículo, para que quando a gente lê Mateus 24, a gente não imagine coisas como símbolos, mas tem coisas que são literais. Na verdade, Mateus 24, quase tudo é literal. Quase tudo é literal. Por quê? Porque Jesus está trazendo a luz. As pessoas perguntaram, é meio sem sentido você enxergar. Jesus ele está respondendo uma pergunta dos discípulos, que eles queriam saber como seria. E aí Jesus vai dar uma simbologia para os caras. Não faz muito sentido, né? Não faz, né? Sendo que Jesus já estava para partida, né? Já estava de partida ali. Então, o que acontece? Na aula de hoje, nós vamos estar descrevendo os versículos 16 ao 26. Por quê? Mas você pode ver, mas o versículo 27 e 28 também faz parte da grande tribulação. Porém, ele já se refere ao assunto da semana que vem, que é a respeito da volta de Jesus. Então, a aula da semana que vem, aleluia. Já vai Pule na sua casa, irmão. Aleluia, irmão. Chega. A aula que vem já vai começar a gente falar sobre como que será a vinda do Senhor. Entender os princípios principais, aquilo que a Bíblia fala. Então, por que não vamos já iniciar hoje? Poderíamos que nós íamos ficar aqui até meia-noite. Porque nós iríamos ficar muito tempo aqui. Porque são coisas detalhadas que nós não queremos deixar para que vocês percam o foco. Hoje nós já vamos trazer outro assunto, né? Que é essa questão da tribulação. Então, para encerrar, né? Para encerrar, fechar, vocês estão entendendo? Fechar esse tema, digamos assim, esse tema.
e começar outra parte, né? Isso, porque se nós fôssemos iniciar falando do versículo 27, que é o que já vai iniciar na aula que vem, iria ficar algo pela metade. E talvez quando começasse na semana que vem ia ficar algo meio sem pé e sem cabeça. Então vamos deixar para iniciar tudo na semana que vem. E hoje nós vamos dar a entrada então a partir do verso 16. Exatamente. Então, irmãos, esses versos aqui do 16 ao 26, eles costumam gerar bastante interpretação errada por parte de pregadores, de homens que falam da Bíblia, né? Justamente porque eles não apresentam, talvez assim, algo, como é que eu posso dizer, que chame tanta atenção como os outros que nós estávamos falando até agora. O Evangelho do Reino parece mais um conselho de Jesus, como de fato é um conselho. Jesus dando um conselho, né? Não que os conselhos de Jesus sejam menos importantes, né? Claro. Mas nós, antes de começarmos aqui, nós já queremos fazer um linkar aqui com esse texto, Jeremias 30, que é uma profecia que está falando a respeito justamente do fim dos tempos e que está falando a respeito da grande tribulação. O versículo 5 e diante diz assim, Jeremias 30. Assim diz o Senhor, ouço gritos de medo, há terror e não há paz. Parem e pensem, acaso homens dão à luz? Então, por que estão aí com o rosto pálido e as mãos na barriga como a mulher em trabalho de parto? Em toda a história nunca houve uma ocasião de tanto terror. Será um tempo de angústia para Israel, ou Jacó, talvez na sua Bíblia. No final, porém, ele será resgatado. Pois naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, quebrarei o jugo que está sobre o seu pescoço, arrebentarei suas correntes, não serão mais escravizados por estrangeiros, pois o meu povo servirá ao Senhor, seu Deus, e ao descendente de Davi, o rei que estabelecerei para eles. Então eu quero que você já una na sua mente. Quando nós falamos de grande tribulação, nós estamos falando exatamente daquilo que os profetas no Antigo Testamento irão chamar de angústia para Jacó. Por quê? Porque existe uma ênfase muito grande nesse período da grande tribulação em Israel. Então, nós já vimos muitas pessoas perguntar, a grande tribulação é só para a igreja? Ou Israel vai passar também? Irmão, Israel vai passar por mais tribulação do que a igreja nesse período. Quero que fique claro para você. A igreja em Israel, né? Não só a igreja, mas a nação de Israel vai ser pisoteada como ela nunca foi. Aqui nós vamos ler em Jeremias 30 que será um tempo como nunca houve em toda a história. Então eu quero que você pense agora no Holocausto, no exílio, em Jerusalém sendo destruída em 70 depois de Cristo, nos babilônicos, nos assírios que invadiam. Irmão, isso tudo vai ser fichinha perto do que vai acontecer com Israel nesse período da grande tribulação. Então orem por Israel, amém? Então, nós vamos começar agora apontando alguns motivos por que nós entendemos que a Bíblia aponta para uma ênfase em Israel. A abominação da desolação que nós falamos na aula passada, ela acontecerá onde? Em Israel. O templo é em Israel. O anticristo irá reinar em Israel. Então, ou seja, o reino dele, o reinado dele será ali na região da Judeia, na região ali de Israel, em Jerusalém, no templo. Então é óbvio, é lógico que haverá uma perseguição extrema em Israel para aqueles que não irão aceitar, talvez, ou até mesmo contra os judeus, no modo geral, né? Então, com esse entendimento, nós podemos ter certeza que o foco das ações do anticristo vai ser ali na Cidade Santa, vai ser em Israel, em Jerusalém. Jeremias, aqui em Jeremias 30, ao falar a respeito do período da grande tribulação ou da angústia para Jacó, ele se refere exatamente como angústia para Jacó. Angústia para Israel, como nunca houve antes em toda a história. Ou seja, em toda a história de Israel, nada
vai poder ser comparado à aflição que eles irão passar neste tempo. E o terceiro argumento, que nós colocamos como uma ênfase, é que esse tempo, conforme diz o restante ali do versículo 5 ao 9, esse tempo ele vai resultar na conversão nacional de Israel. Deus ali está falando por meio do profeta Jeremias que não serão mais escravizados por estrangeiros, pois o povo e é o descendente de Davi. Quem é o descendente de Davi, conforme nós aprendemos na aula sobre o reino? Jesus. O povo em Israel, como fruto dessa tribulação imensa que eles irão passar, eles irão se voltar para Jesus. Então, acho que eu posso já continuar aqui no ensejo para depois tu... Então, esse texto aqui que nós vamos ler agora, ele demonstra ainda mais o fato de que existe uma ênfase grande em Israel, né? Apocalipse, Mateus 24, 16, vai dizer o seguinte: quem estiver na Judeia, fuja para os montes. Quando? Mateus 24, 15. Quando, pois, virem ao se assentar no templo aquele de quem falou o profeta Daniel, o abominável da desolação, então, quem estiver na Judeia, fuja para os montes. O texto é muito claro. Nós só não vamos entender isso que nós vamos falar agora se a gente distorcer o texto. Jesus está dando o local, está dando o nome do povo que terá que fugir neste tempo, quando esse tempo começar. Ou seja, os habitantes da Judeia, quando surgir a abominação da desolação no templo, terão que fugir para não serem mortos. Percebam que Jesus ele é muito enfático. Ele diz, na Judeia. Quando Jesus diz na Judeia, ele não quer dizer outra coisa a não ser na Judeia. Certo? Ele não está falando do Brasil, ele não está falando dos Estados Unidos, ele não está falando de Jaguaruna, de Araranguá, de Pantano Grande. Ele está falando da Judeia. As pessoas da Judeia terão que fugir para não serem mortos quando o anticristo quebrar o acordo de paz e invadir Israel. Essas pessoas terão que fugir, senão elas serão mortas. Então, e o que é Judeia? Judeia é a região que fica ali ao sul de Israel, uma parte montanhosa entre o mar Mediterrâneo e o mar Morto. Estende-se ao norte até as colinas de Golã e ao sul até a faixa de Gaza. Isso é Judeia. Isso está onde? Em Israel. Certo? Não está no Brasil. Não quer dizer que nós, talvez, como igreja, não teremos que fugir também em determinado momento dessa história. Mas a Bíblia não está dizendo. Percebam? O texto não está dizendo para nós. O texto está dizendo especificamente para aqueles que estarão na Judeia. E você talvez já pode ter ouvido pregações e pregações de pessoas usando esse texto fora do contexto e sem se atentarem exatamente ao que ele está escrito, porque é muito literal o que está escrito aqui. Então, com certeza a terra inteira passará por um período de tribulação. Os crentes irão, sim, nós cremos, porque Apocalipse vai falar a respeito da tribulação no contexto do mundo inteiro, mas a Bíblia em Mateus 24, versículo 16, não está falando que nós que moramos aqui no Brasil teremos que fugir. A Bíblia está falando especificamente da Judeia. Eles terão que fugir. O problema que eu enxergo nisso é que quando nós lemos a Bíblia, nós já identificamos exatamente as coisas como se referindo a nós, porque nós somos egoístas. Então nós achamos que tudo que está escrito ali é para nós. As profecias, tudo que Jesus está falando aqui, nós já queremos inserir no nosso contexto, na nossa vida, em como nós vamos ter que reagir a isso, mas o texto está sendo muito claro. Jesus está falando aqui neste momento que os habitantes da Judeia
devem fugir. É um conselho que Jesus está dando para os habitantes da Judéia. E não que seja errado nós olharmos para textos bíblicos e contextos e inserir na nossa vida, mas nós temos que ter sabedoria, porque, por exemplo, se é uma promessa, vamos dizer assim, no caso aqui é uma profecia, né? Mas, por exemplo, uma promessa sobre Israel. Se é uma promessa sobre Israel, não é uma promessa sobre a nação brasileira, por exemplo. Então, agora, se é promessa sobre todas as nações, conforme a Bíblia diz que todas as nações serão abençoadas através de quem? Do Brasil? Não, de Israel. justamente. Então, nós temos que ter essa visão de olhar para o texto e para quem que está sendo direcionado isso. Né? Já se cumpriu, não se cumpriu? Mas o que na verdade, até eu quero abrir um parênteses, mediante aquilo que o Gabriel falou, a respeito de que, especialmente a nação de Israel, o povo da Judéia, esse povo, né, sofrerá uma tribulação ainda mais intensa, porque é ali que vai ser estabelecido a abominação da desolação. Então, ou seja, será no meio dos 7 anos, no Tratado de Paz, será rompido pelo anticristo, e ele estabelecerá a abominação da desolação. Ao ser estabelecido isso, vai ser meio que um segundo exílio, vamos dizer assim, uma imagem. Vai ser um exílio realmente, porque os judeus ali, hoje em Israel, tem cerca de 6 milhões de judeus, por exemplo. Aqui Jesus não está dizendo os cristãos da Judéia fujam. Jesus está dizendo todos os que moram na Judéia. Está entendendo? Porque vai ser algo que vai pegar tanto cristão quanto incrédulo. Exatamente, irmão. O negócio vai ser punk. Ortodoxo, não ortodoxo, vai tudo pro mesmo saco, irmão. Então... Irmãos, então, para nós deixarmos claro esse ponto, sempre que nós vamos abordar um texto da Bíblia, nós temos que, primeiramente, entender, antes de tudo, a lógica autoral desse texto. Ou seja, o que o autor estava querendo dizer quando ele escreveu. Porque esse é o sentido único do texto. Mas as aplicações deles podem variar. Mas o sentido é um só. E o sentido desse texto é que Jesus está falando que os judeus, os habitantes da Judéia, terão que fugir. E agora eu quero que você lembre para quem que Mateus escreveu esse evangelho. Para os judeus. Aquilo que a gente já tratou aqui. Né? Exatamente. Então Mateus, entendendo que aquele evangelho seria escrito para judeus, ele coloca ali o conselho de Jesus para os habitantes, para os judeus, para aqueles que estarão morando ali. Justamente. E no decorrer, melhor, aqui, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, ou seja, Judéia, aquilo que nós estamos explicando, um funil para aquela nação, para aquele povo, ou melhor, para a nação de Israel, para aquele povo. No verso 17, expressa: quem estiver no terraço, não desça para tirar de casa alguma coisa. Ou seja, e quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Ou seja, quem estiver no alto de casa, não desça para pegar suas coisas, simplesmente fuja. Quem estiver no campo, não volte para pegar o manto. Do campo, já foge. Ou seja, nós temos que entender que no verso 16 que o Gabriel explicou, quem estiver na Judéia, fuja. Quem estiver, toda a população. Aqueles que conseguirem fugir, fujam. Então, ou seja, Jesus está dando aqui uma urgência para as pessoas fugirem. É uma urgência tão grande ao ponto de não voltarem às suas casas. É uma urgência tão grande ao ponto de não olharem para trás, mas fugir. Ah, esqueci o carregador do meu celular. Irmão, não vai dar tempo. E o que acontece? Não sei você, mas tá me vendo a cena de um filme agora. Aquele filme que vinha um tsunami assim na praia. E o pessoal... aquela onda gigante vindo assim, o pessoal, irmão, não estava preocupado com nada. Eles entraram para dentro do carro, saiu correndo.
Tinha uns que não tinham carro, saía a pé. 2012, É. o pessoal fugindo. Então, assim, ou seja, tudo bem que não vai ser uma onda, É, né? Nada disso. Nada disso, é só um exemplo. Mas será algo tão terrível que será estabelecido em Jerusalém que Jesus dá um conselho muito claro: fujam, e não olhem para trás. E no verso 18, no verso 19, fala algo aqui que nós temos um bom exemplo para dar. Fala assim: que terríveis serão aqueles dias para as mulheres grávidas e para as mães que estiverem amamentando. Sabe, em meio de tudo isso, de sinais e grande tribulação e perseguição, abominação da desolação, aqui, expressamente aqui, nós vemos um cuidado tão grande do nosso Senhor Jesus, uma paixão, uma compaixão, porque Ele é muito claro em dizer a respeito de fugir. E Jesus está trazendo a imagem de uma mulher grávida, ou aquela que está amamentando, aquela que amamenta. E você imagina fugir no auge da gravidez. Você imagina fugir enquanto a sua criança é recém-nascida e ainda está no processo de amamentação. Quão terrível não será essa fuga, irmãos? E o exemplo que eu quero trazer muito prático, muito claro, nós temos aqui em Jaguaruna. O Kennedy está vendo a live agora. A Vanessa, né? Está grávida, está quase, irmão. A Eloá está na porta Já ali está na batendo. grande tribulação a gravidez, já está quase dando a luz. E imagina, por exemplo, nós conhecendo a Vanessa tendo que fugir em pleno auge agora da gravidez dela, ou algumas semanas atrás, quão terrível não seria essa fuga. E muitos olham para esse versículo e dizem que é porque na grande tribulação não pode haver gravidez. Não pode ter filho. Não pode ter filho. Não engravida porque nós estamos no tempo do fim. Não pode ter filho. Isso. Só que não é isso, irmão. Nós não podemos isolar para trazer, porque na verdade é até algo ruim, né? É algo ruim. Então o que acontece? Como é que nós vamos olhar para o texto e olhar de uma forma, é proibido engravidar no tempo do fim? Só que não é essa a ênfase. Jesus está compartilhando, vamos dizer assim, um conselho de compaixão para com o povo. Vocês que estão na Judéia, no verso 16, fujam para os montes, fujam. E ele diz: aquele que deixou algo em casa, não retorne para pegar. Aquele que está no campo, não retorne para pegar o seu manto. Fuja. E que terríveis serão aqueles dias para as mulheres grávidas e para as mães que estão amamentando. Olha Jesus com compaixão, instruindo um povo na fuga. Por quê? Porque vai ser instalado em Jerusalém algo abominável, algo nojento, algo ruim, algo péssimo, aonde causará desolação, destruição, ruínas. Haverá o exílio, sim, haverá. O povo terá que prestar adoração ao anticristo. Sacrifícios terão que ser feitos, ou melhor, em honra a ele, mas os sacrifícios ao Senhor serão cancelados, como nós vimos na aula passada. Será retirado os sacrifícios ao Senhor, será retirado as ofertas, porque o abominável será estabelecido. E Jesus, com o coração tomado por compaixão, declara: fujam, não voltem atrás. E as mulheres grávidas, quão ruim será naquele dia, porque por causa que será uma fuga, aonde vai requerer do físico algo, Fujam para as montanhas, para irmãos. as montanhas. Então, irmãos, Você lembra que eu falei que a Judéia é uma região montanhosa? Então, não é um terreno plano, irmão, para você caminhar, correr, né? É um negócio assim, complicado, né? A pessoa tem que subir o Morro da Cruz, assim, para fugir. tá, né? Complicado. Então, irmãos, Jesus ali, ele está sendo exatamente demonstrando o seu amor,
demonstrando, né, a sua compaixão, falando a respeito de que vai ser difícil fugir se estiverem grávidas, vai ser difícil fugir se estiverem amamentando. E agora nós passamos para a continuação que vai dizer: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado. Então aqui mais uma vez Jesus está demonstrando o seu amor pelos judeus, porque eu e você aqui, irmão, nós teríamos algum problema de fugir no sábado? Nenhum. Eu até preferia que fosse no sábado. Daí no sábado a gente está de boa, está em casa. Mas os judeus, eu quero que você lembre que eles guardam o sábado. Que para eles no sábado eles não fazem esforço físico. Você está entendendo isso? E isso mais uma vez indica o quê? A ênfase em Israel e na Judéia, para aquele povo. Porque Jesus está dizendo: orem para que não seja no inverno, né? Óbvio, condições climáticas, chuva. O inverno em Israel é bastante chuvoso, pelo que eu andei pesquisando para essa aula. Então, fugir no inverno é pior, é ruim. E fugir no sábado, que é o dia sagrado de vocês, com certeza vai dar confusão, uns não vão querer, né? Então Jesus diz: orem para que não seja no inverno e nem no sábado. Então Jesus está aqui demonstrando o seu amor, demonstrando o seu zelo, a sua preocupação com aquelas pessoas que irão sofrer uma tremenda perseguição naquele tempo. E continuando: pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo. Percebe que é a mesma coisa que está dita em Jeremias 30? Nunca em toda a história houve tamanha angústia. E aqui está dizendo: pois haverá angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo não houve. De fato, se o tempo da calamidade ou da tribulação, talvez aí na sua Bíblia, não tivesse sido diminuído ou limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Por que que Jesus tem tanta preocupação e tanta ênfase em falar, dando conselhos, quase 10 versículos desse capítulo de Mateus 24? Porque será um tempo da maior angústia da história da terra. Será um tempo da maior tribulação que a terra já passou. E haverá uma ênfase de perseguição e terror tamanha em Israel, mas que também alcançará outras regiões da terra. E é interessante nós analisarmos aqui que o texto está afirmando que, por causa dos escolhidos, o tempo da calamidade será abreviado. Certo? Então, nós, estudando ali as outras profecias, temos um entendimento mais ou menos de que esse tempo será de quê? 3,5 anos, ou 3 anos e meio. Falei igual matemática aqui, né? 3,5 anos, 3 anos e meio, certo? E ali diz: pois se esse tempo não tivesse sido abreviado, ninguém sobreviveria. E aqui, irmãos, nós temos que dar um pequeno ponto, porque talvez na sua Bíblia esteja escrito se salvaria ou seria salvo. E talvez você, ao ler esse texto, entenda que está falando a respeito de salvação, de vida eterna. Mas o texto original está dizendo, a palavra que é usada ali é sozo, algo assim, está falando sobre sobreviver fisicamente. Então, por isso que é importante nós termos Bíblias que são de acordo com o texto original. Por isso eu indico a versão NVT para você, que foi a que nós estamos usando aqui. Porque se o seu texto for diferente do original, você pode entender algo que não está no texto, de verdade. Esse é um perigo, porque eu, particularmente, sempre li esse texto e entendia que estava falando a respeito de salvação, de vida eterna. Justamente. Mas aí eu fui estudar e tal, está falando de sobreviver, não está falando de salvação, está falando de sobreviver fisicamente. Ou seja, o texto está afirmando que se Deus não tivesse, pela sua misericórdia, abreviado esse tempo, ninguém ficaria vivo. Entendeu? Então Deus demonstra aqui a sua bondade no tempo da calamidade, trazendo luz e salvação ao seu povo. Ele diz: se não tivesse sido abreviado, ninguém sobreviveria. Mas eu abreviarei esse tempo por conta dos eleitos, por conta dos escolhidos, por conta daqueles que são fiéis a mim, eu irei abreviar esse tempo.
Você está entendendo que nós estamos falando bem pausadamente, explicando os detalhes bem minuciosos, mas que se nós formos ler os próprios versículos, ele está explicando Tá muito totalmente claro, né? na literalidade. Mas o porquê? É aquela questão de que às vezes nós olhamos para o texto, olhando para ele com interpretações que nós já ouvimos de outras pessoas. Então, ou seja, nós vamos entrar no versículo 23, que começa a falar sobre a mesma questão da grande tribulação, porém é algo que isso aqui se aplica bastante a nós. Entenda que até o versículo 21, ali, estava falando especificamente ao pessoal da Judéia, em Jerusalém, no povo de Israel, a nação de Israel. Mas a partir do que nós vamos começar a falar agora, vai ser algo, ou melhor, desde o versículo 22, se não tivesse aquele dia sendo abreviados, isso tudo já está se aplicando a nós, porque vai acontecer também a grande tribulação para nós. E nós viveremos isso. Nós passaremos pela grande Percebe tribulação. como o texto aqui indica que por causa dos eleitos o tempo será abreviado? Então, não existe lógica bíblica nenhuma em nós acreditarmos que não estaremos aqui na grande tribulação. Principalmente na aula que vem, nós vamos entender isso. Principalmente, acho que se der tempo, na aula que vem a gente vai entender. Se não, na próxima semana. Por quê? Porque a Bíblia vai falar alguns versículos adiante, no próprio Mateus 24, sobre isso. De que os santos vão passar pela grande tribulação, de que os crentes no Senhor Jesus Cristo vão passar. Mas o que eu quero fazer para você aqui, para você entender? Eu vou ler do verso 16, que foi o que a gente explicou, até o 22, que foi o que a gente explicou até agora, para você ver o quão claro está sendo a palavra. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, ou seja, eu, Vinícius, vamos supor, estou na Judéia, eu fujo para os montes. Aí, vamos dar um exemplo agora, os que estão na Judéia fujam para o monte. Quem estiver no terraço, no alto da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte, nem para pegar o manto. Ou seja, quem está, aonde está, não pense duas vezes no que fazer, fuja. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas e para as mães que estiverem amamentando. O cuidado de Jesus, ou seja, falando que haverá fuga e será terríveis para essas mulheres que estiverem vivendo nesse contexto. Orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado. Entra a questão do clima e tudo mais, e a questão do sábado, que a cultura judaica é guardar o sábado. Então, ou seja, pois haverá uma angústia em que pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Aqui só vamos botar um parênteses, irmão. Pensa agora, irmão, em Primeira Guerra Mundial, em Segunda Guerra Mundial. Pensa aí em grandes epidemias, como nós estamos agora em uma. Peste negra, que matou milhões e milhões de pessoas. Irmão, o texto está afirmando que vai ser a maior angústia como nunca houve antes na Terra. O próprio exílio que Israel viveu. O exílio, o holocausto, que foi terrível, milhões de judeus sendo assassinados. Jesus está aqui dizendo que não vai ter comparação entre o que já ocorreu com o que ocorrerá naquele tempo. Justamente. Então, entendendo isso, aí, para encerrar, então, se não tivessem sido abreviados, ninguém seria salvo, ou ninguém iria conseguir suportar em corpo físico tamanha. Exato. Porque tribulação significa aperto, significa prensa no original. Então, ou seja, ninguém suportaria tamanha aperto, prensa. Mas por causa dos escolhidos, como disse o Gabriel, tais dias serão abreviados. Então, ou seja, 3 anos e meio. Que em Daniel fala 1260 dias, e em Apocalipse também fala 1260 dias. Né? Então vamos entrar no verso 23, nesse exato momento, aonde
nós vamos estar falando mais alguns detalhes que isso sim nós podemos abraçar para nós, porque é algo que vai acontecer de forma global e em escala máxima, nível hard level, irmão. Então, o negócio vai ser punk. Por quê? Verso 23. Então, se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Eis que tenho predito isto a vocês. Portanto, se disserem a vocês, eis que ele está no deserto, não vão lá. Ou se disseram, eis que ele está no interior da casa, não acreditem. Vamos analisar agora. Se alguém disser a vocês, olhem, aqui está o Cristo, verso 23, o início. O que nós aprendemos nas primeiras aulas? Cristo vem no original, Messias, significa Messias. Que Messias se refere a, é um termo utilizado para alguém que é um salvador. Ungido, né? Ungido para algo. E ou seja, aqui voltamos à mesma questão do verso 4. Tenham cuidado para que ninguém os engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Aqui vemos uma ênfase de Jesus suscitando a questão do engano. Muitos virão, muitos se levantarão. E nós... Se não me engano, lá nas primeiras aulas nós colocamos inclusive essa referência aqui também, junto ali na questão do engano. Mais para frente, né, como um dos sinais, né? Isso, é verdade. Nós chegamos a fazer menção, e isso mesmo. Por quê? Porque justamente o engano vai se tornar bem evidente, mais ainda na grande tribulação. Como se já não bastasse ser os sinais do princípio das dores. E ser muito grande, na grande tribulação, ele funcionará de uma escala muito potencializada. Então, ou seja, ou ali está ele, não acreditem. Cara, Jesus está sendo muito claro, não acreditem. Por quê? Porque haverá o engano. Haverá porque surgirão falsos cristos, falsos messias, aqueles que dirão ser a solução para algo, mas não são. Surgirão os falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, ou seja, Jesus está esclarecendo algo aqui genuíno para nós, de que o mundo, de forma global, vai estar vivendo algo, uma prensa, uma tribulação tão grande, em que sinais e prodígios estarão rolando e operando. Muito disso se encaixa com o que nós temos lá em Apocalipse, do falso profeta, né? Vai ser alguém que irá realizar milagres e maravilhas para enganar justamente as pessoas e fazer com que elas se curvem ao reino do anticristo, né? E nós vamos estar repassando duas referências. Eu vou ler primeiro a minha e depois... Então nós vamos repassar uma referência a qual retratando a questão do engano, em que a gente traz para dar um embasamento aqui, o Pedro, lá em 2 Pedro, no finalzinho da Bíblia, diz no capítulo 2, anote isso, 2 Pedro, capítulo 2, o verso 1 até o verso 3, diz o seguinte: assim como surgiram falsos mestres, no meio do povo também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor. Olha isso. Chegando a renegar o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão, as suas práticas libertinas,
e por causa deles o caminho da verdade será difamado. Movidos por avareza, eles explorarão vocês com palavras fictícias, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda. Olha isso. E a destruição deles não caiu no esquecimento. Meu irmão, Jesus diz: se levantará falsos profetas, se levantará falsos cristos. E o que eu quero expressar para você, nós queremos expressar para você, é que de que isso não cairá no esquecimento, mas isso haverá já premeditadamente uma condenação sobre estes que usam palavras fictícias, como acabamos de ler. Ou seja, o engano estará em ênfase muito grande. Mas a Bíblia falou aqui no verso 24 do capítulo 24 de Mateus, sermão profético, de que haverá sinais e prodígios. Porém, temos que entender que nós estaremos na grande tribulação. Ou seja, o anticristo estará em evidência nesse momento, no templo, no trono que é para o Senhor estar assentado, ele estará assentado. O exílio estará acontecendo sobre a nação de Israel. A tribulação estará acontecendo de forma global, o engano, os sinais estarão acontecendo. E o que eu quero trazer à sua mente agora? Quero trazer à sua mente que haverá 2 reinos operando sinais e prodígios neste momento. Haverá o reino do verdadeiro Messias e haverá o reino de Satanás. Não reino, melhor, essa palavra reino eu acho que não devemos utilizar. Não cabe utilizar, porque reino nós sabemos que é o único reino do Senhor que será estabelecido na volta dele. Domínio. Haverá 2 domínios. Ou melhor, haverá aqui 2 poderes operando, 2 forças. O lado negro da força. O anjinho de um lado e o demôniozinho, o diabinho do outro. Mas, irmãos, haverá 2 poderes, 2 forças operando sinais. Por meio da igreja, os santos, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, estarão operando sinais e prodígios, vamos dizer assim, de forma generalizada, entre aspas, né? Porque não significa que todo mundo vai estar operando milagres, sinais e prodígios nesse momento, mas haverá sinais e prodígios. E o reino não, o poder de Satanás também estará operando. E nós sabemos que em partes já opera, porque nós sabemos de divindades demoníacas, a qual é prestado trabalhos e tudo mais. E há, sim, uma resposta. Você pode estar agora se perguntando, né? Mas então, como que a igreja, né, vai passar, né, por esse período? Eu quero deixar para você, irmão, uma mensagem que o livro, o fim, né, o Apocalipse, digamos assim, o escatom, o fim da era, ele se assemelha muito ao livro de Êxodo. E eu quero que você se lembre do livro de Êxodo. O povo estava no deserto, saindo do Egito, perseguido pelo faraó, que é uma figura bíblica do anticristo. Deus providenciou que o mar se abrisse. O povo passou. O povo estava no deserto, precisava de comida, Deus mandava o maná do céu. O povo precisava de uma coluna de fogo por causa do frio, Deus mandava a coluna de fogo. O povo precisava de uma nuvem por causa do sol do deserto durante o dia, Deus mandava uma nuvem. Então, a tribulação, ela será algo parecido com o que houve com o povo de Israel no Êxodo. Será uma tribulação, uma perseguição muito grande, mas ao mesmo tempo será uma provisão tremenda da glória de Deus, protegendo a igreja. E nós podemos ver isso em Apocalipse 12, aquele texto que fala a respeito da mulher que é Israel, como Deus protege o seu povo, o seu escolhido,
naquele tempo, mesmo em meio à perseguição, Satanás tentando destruir e tudo mais, mas Deus, ele, se preciso for, ele abre o mar para proteger a sua igreja, certo? Então, nós falamos que essa aula seria mais breve e, de fato, nós só temos aqui para dizer mais um link, né? Que essa tribulação, toda tribulação, ela produz crescimento. E se nós cremos que Jesus vem para resgatar uma noiva gloriosa, uma noiva sem manchas, como diz lá no livro de Apocalipse, é inevitável e é impossível que isso aconteça sem que haja uma tribulação na igreja, sem que haja uma purificação por meio da tribulação na igreja. Então, Jeremias 30 está falando que vai ser o dia, o tempo de maior angústia na história de Israel. Mas, como resultado disso, o que irá acontecer? O povo em Israel irá se voltar para o Messias. A nação de Israel irá reconhecer aquele que é o descendente de Davi, como diz o texto. E como resultado da tribulação, surgirá uma igreja gloriosa, uma igreja que irá andar novamente nos milagres de Êxodo, nos milagres de Atos. Você entende como é necessário que haja uma tribulação, que nós passemos por dificuldades para que sejamos refinados pela mão de Deus? Então, algumas considerações finais é que não existe, só para você entender, nós temos muito forte no Brasil uma cultura de pré-tribulacionismo, que a igreja vai ser arrebatada antes da pré-tribulação, né? Antes da tribulação. E isso funciona de que forma? Haverá um arrebatamento secreto que vai arrebatar os crentes, certo? E a verdade é que não existe nenhuma evidência bíblica, não existe nenhum texto bíblico, não existe nenhuma palavra na Bíblia que indique que haverá um arrebatamento secreto. Então, é muito claro e é muito lógico que todas as vezes que esse tema de tribulação é trazido à tona, o fim desse ponto é o povo sendo salvo por quem? Por Jesus, que está voltando. Então não existe outro momento em que Jesus volta, além do momento em que ele vai voltar para finalizar a tribulação. E nós vamos ver isso com mais detalhes na próxima aula. Então, nós temos que já ter isso vivo no nosso coração e nos prepararmos. Nós temos, por exemplo, em Apocalipse, do capítulo 1 ao 4, nós temos cartas às igrejas que servem como preparação para que o povo vá passar por essa tribulação. Nós temos aqui Jesus, logo depois irá contar parábolas de preparação, que são parábolas de preparação, para que as pessoas se preparem para esse tempo. Então, tudo na Bíblia, se nós lermos a Bíblia da maneira que a Bíblia deve ser lida, da maneira que a Bíblia diz que deve ser lida, nós vamos chegar à conclusão de que nós precisamos nos preparar para enfrentarmos esse período que vai ser o período de maior tribulação da terra, mas que também será o período de maior provisão de Deus sobre a sua igreja, sobre o seu povo. E como resultado desse período, logo em seguida, nós temos a volta de Jesus e nós temos uma igreja gloriosa, que só poderá ser gloriosa se for refinada pela tribulação. E o que muitas profecias dizem a respeito de Jesus? Ele veio para libertar os cativos, libertar os oprimidos e tudo mais. E nós achamos que isso se cumpriu só na cruz. Isso, só na cruz, e utilizamos somente para conversão, para evangelização. Jesus morreu e tu era cativo e não é mais. Mas tu estava preso ao teu pecado e tudo mais, só que você foi liberto. Sim, mas existe também um contexto histórico e literal para essas promessas, essas profecias. Ele veio para libertar os cativos. O que estará... Vamos dar um spoiler aqui. O que estará acontecendo... Abriu a janela da graça, irmãos. O que estará acontecendo em Jerusalém quando o Senhor voltar? O exílio. O anticristo estará reinando. Haverá o exército do anticristo, onde haverá batalha e tudo mais, que nós vamos explicar no decorrer das aulas. Porém, o povo que não fugiu
de acordo como nós vimos na aula hoje, o ensino de hoje, ficou lá, permaneceu cativo. E não foi morto. Não foi morto, permaneceu cativo, que estava lá. E esse povo, o povo de Israel, aquela nação, o povo da Judéia, eles estarão o quê? Cativos, estarão presos, estarão exilados. Então, ou seja, se submetendo a muitas vezes coisas que é contraditório às suas crenças. Com certeza. É, talvez, totalmente contraditório às suas crenças. Então, ou seja, no retorno do Senhor Jesus, haverá a libertação dos cativos. Tanto para esses que estarão em Jerusalém vivendo no exílio, nessa época que terá o reinado, né, vamos dizer assim, do anticristo. Quando o povo, por isso que nós falamos na aula hoje, que haverá uma conversão em massa. Por quê? Porque o povo verá o Senhor Jesus marchando com o exército, os santos e anjos, vindo em direção de Israel, e haverá a batalha, conhecida como do Armagedon. Quando ali nós veremos, eu estou trazendo esse conteúdo, irmão, porque eu sinto uma direção de Deus de compartilhar isso, para você ter uma clareza do que nós estamos falando. Não é algo sem pé e sem cabeça, há um porquê de tudo isso. E o povo cativo vendo o judeu, esse rei judeu, Jesus, o Messias, o prometido, aquele que foi declarado, as promessas se cumprindo de que ele retornaria, de que ele estabeleceria o seu reino, o único que não passará e não terá fim. Esse será a esperança e vai libertar os cativos. Jesus será a esperança para aqueles que estarão presos. Jesus será a esperança para aqueles que estarão debaixo de trabalho da obra do anticristo. Então haverá conversão daqueles que não acreditavam muitas vezes nas profecias e nas promessas. Esses se converterão. Zacarias 12 diz que nesse dia aqueles que estiverem em Jerusalém, que estiverem presos dentro da cidade, eles olharão aqueles a quem traspassaram, aqueles que eles penduraram na cruz, e prantearão, se lamentarão como alguém que lamenta pelo filho. E essas pessoas então irão se converter e irão fazer aquilo que Jesus diz que eles fariam. Vocês não me verão até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. E nesse dia se cumprirá essa palavra de Jesus. Justamente. Porque aonde que está isso? Bendito é o que vem em nome de Jesus. Capítulo 23, o último verso do capítulo 23, antes de entrar no sermão profético. E muitos acreditam que é quando a igreja na terra, clamar: bendito é o que vem. Não. A igreja já clama, irmão. Nós já clamamos. Nós já cantamos isso, né? A gente canta, a gente ora isso. Mas, bendito, como é que é? O que vem em nome do Senhor. Quem que falará isso? O povo exilado na volta de Jesus, que permaneceram sobre o domínio do anticristo em Jerusalém. Eles verão Jesus vindo em seu cavalo com o exército, e eles declararão: bendito é o que vem, em nome de Jesus. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Porque é por meio deste que vem que virá a libertação. É por meio deste que vem que será liberto os cativos. É por meio deste que vem que haverá uma restauração no reino em Israel, onde será estabelecido o reino de Deus literal, que nós já aprendemos aqui sobre o evangelho do reino. O reino que foi prometido aos profetas do Antigo Testamento, ou melhor, que foram revelados a eles, e que eles foram ressuscitando essas profecias durante tempos, e vem Jesus e traz a história, a palavra de Daniel, e traz palavras que estão mencionadas desde Gênesis até Mateus, genealogia do filho de Davi, filho de Abraão, ou seja, aquilo que foi prometido, o reino que foi prometido ao descendente de Abraão, o reino que foi prometido ao descendente de Davi. E é quem? Filho de Davi, Jesus. Tudo que nós já aprendemos. Você está entendendo, irmão?
como uma coisa está linkado à outra, ou seja, está ligado à outra, e não, é impossível nós desmembrarmos. Porque é algo que o próprio Deus, estrategicamente, irmãos, estou olhando para o relógio agora, era para ser a mais curta, né? Só estou chateado que a bandeira de Israel não está aqui atrás. Né? Ah, voltou, a gente tirou. Irmãos, vamos encerrar então essa Aleluia. aula. A gente já fechamos a janela da graça agora, chega de dar spoiler. Mais informações em box. Ai. Então, meus queridos, com imensa alegria que nós compartilhamos essa questão da fuga daqueles que estão na Judéia e vamos dizer assim, da potencialização que vai haver no engano, nos falsos profetas, nos falsos cristos, nos falsos messias, nesse tempo da grande tribulação. Mas tudo isso haverá um fim, aonde será o retorno do nosso Senhor. Entenda, passaremos pela grande tribulação? Sim. Assim como o povo, na época de Moisés, passou. Viram prodígios, sinais e maravilhas. Foi o que Jesus falou, vocês verão grandes sinais, prodígios. Mas também haverá falsos profetas, haverá o engano. Então entenda, tudo isso vai gerar uma era vindoura, que é aonde o reino do Senhor será estabelecido. Amém? Então, a vinda do Senhor será estabelecido o reino dele. Então, convido você a fechar os seus olhos e peço que o Gabriel esteja fazendo uma oração para nós encerrarmos. Senhor Deus, aleluia. Peço que o Senhor neste momento comece a firmar, Deus, essas palavras no nosso coração. Comece a colocar no nosso coração um anseio, um desejo, uma vontade, Pai, que nós não conseguimos satisfazer pelas nossas forças, mas que só você pode satisfazer, de ver o cumprimento, Pai, das Tuas palavras, de ver o cumprimento das Tuas profecias, daquilo que o Senhor revelou aos profetas, a Jesus, e que Jesus está aqui nos ensinando no capítulo 24 de Mateus. Eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos torne, Pai, pessoas que desde já se preparam para esse tempo que nós iremos passar de tribulação. Que nós venhamos nos preparar, Deus, mesmo que nós não vamos estar vivos nesse tempo. Mas nós queremos viver todos os dias como se fosse ser amanhã. Amém. Para que nós tenhamos uma vida diferente, para que nós tenhamos uma maneira de agir, de pensar, de falar, de ler a Bíblia diferente. Porque nós não estamos, Senhor, estudando isso para simplesmente obtermos mais conhecimento ou por curiosidade. Não. Nós estamos aqui aprendendo sobre isso para que isso mude a nossa vida. Para que isso mude a maneira com que nós enxergamos as coisas. Para que isso transforme o nosso coração. Então, Senhor, nos dê sabedoria, Pai, para entendermos as verdades da Bíblia, as verdades da palavra, as verdades da revelação. Entendermos que tudo que está escrito possui uma intenção daquela pessoa que escreveu e ela quer comunicar uma coisa específica através daquilo. Nos impeça, Senhor, de lermos a Bíblia da maneira com que queremos, de lermos a Bíblia de acordo com os nossos anseios, com as nossas vontades, com as nossas falhas. Mas nos dê, Pai, sabedoria e nos auxilie por meio do Espírito Santo para compreendermos o que este livro tão sagrado e tão precioso está dizendo. Porque nós queremos, Senhor, nos preparar para esse tempo. Nós queremos nos prontificar a respondermos esse chamado que existe para uma preparação. Senhor, desde a época de Jesus, ali em Mateus 24 e 25, ele já estava aconselhando aqueles que estavam ouvindo aquele sermão a se prepararem. E hoje, 2000 anos depois, nós estamos cada vez mais perto desse momento. E por que, Senhor, nós não temos nos preparado mais? Por que, Senhor, nós não temos vivido de uma maneira digna desta verdade? Digna de alguém que anseia por algo superior que virá.
Senhor, corrija o nosso coração, corrija a nossa vida, corrija os nossos erros, Pai. Corrija os nossos erros de interpretação, corrija os nossos erros de entendimento. Que em nome de Jesus viva dentro de nós aquilo que é verdadeiro, aquilo que é santo e aquilo que vem de Ti. Amém. Meus queridos, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o seu restante de semana, a partir de quarta-feira, dia de hoje, e que você seja abençoado por Deus e caminhe na esperança disso que compartilhamos até semana que vem. Amém? Deus abençoe.